A gente está falando muito, né, aqui, Miguel, sobre formação e tal. O Vitão disse agora de como ele montaria o time com 4 caras lá atrás, provavelmente Mateuzinho. Aí não sei se André Ramalho ou Choca, qual é a preferência dele. Eu acho que hoje é o Choca. Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. No meu campo, Ranielli com certeza, né? O Ranielli com certeza joga. Pela preferência do Dorival, veja bem, não a minha. Eu acho que ele vai colocar o Maicon também. Acho que o Acho que vai Maicon jogar o joga Bidon com. também. Acho que vai jogar o Bidon. E aí fica aquela grande dúvida: o Garro tem condições de jogo? Porque eu acho assim, se o Garro não tiver condições de jogo, eu colocaria o Dieguinho aberto pelo lado direito. Dieguinho, você vai bater de linha de fundo as duas linhas. Você vai marcar aqui, você vai atacar ali. Você tem peito, você tem caixa para isso. Você vai ser esse cara que vai marcar todo mundo aí. E O colocaria no Kaique joga, ataque. o Cruzeiro se joga ali, o Kaique faz várias jogadas pro Cruzeiro, Exatamente. no setor ali. Você ia preocupar o Kaique ele ia acompanhar o Kaique até a linha de fundo, ia deixar o Kaique preocupado quando ele viesse atacar aqui. Se o Uri Alberto não puder jogar, que jogue o Guinegão e deixaria o Memphis. Memphis é o seguinte, você não precisa sair da área, tá? Você fica dentro da área do Cruzeiro. Guinegão, vamos correr pelos 5 milha aí, porque se ele correr, ele vai ficar cansadinho. E ele dentro da área, ele finaliza bem, mano. Isso aí a gente tem que, porra, a gente viu a finalização dele, a gente vê ele jogando pela seleção da Holanda. Ele fica só dentro da área, ele fez até gol de carrinho outro dia. No Corinthians ele sai de campo sem dar um carrinho. Então, assim, eu colocaria o Memphis para ficar dentro da área, bonitinho ali dentro. Eu ouço falar isso para um cara ganhar 5 milha, mas eu acho que ali é onde ele rende mais. E ficaria minha única dúvida seria Dieguinho aberto pelo lado direito, ou fechar realmente, botar o Busão, colocar Ranielli, colocar o Bidon, que seria como se fosse o Garro na armação, colocar o Ranielli, na opinião dele, do Dorival, o Maicon, e colocar o André na marcação. Entendeu? Queria que você fizesse a sua leitura de qual é o Corinthians que deve entrar em campo na quarta-feira contra o Cruzeiro. Como o Corinthians deve jogar, Miguel? Então, eu acho que assim, o jogo contra o Cruzeiro 3-0 é óbvio que é outro jogo, mas ele serviu muito de lição para nós no sentido de se o Dorival entrar com 3 zagueiros é justa causa no intervalo. Assim, é chegar no intervalo e falar, Dorival, não é possível que você ganhe 2 milhões por mês e coloque 3 zagueiros nesse jogo. Toda vez que o Corinthians joga com 3 zagueiros, o buraco no meio de campo não é um buraco, é uma cratera. Né? É inexistente o meio de campo do Corinthians. E o Cruzeiro mostrou em todos os jogos que fez, tudo, que joga muito ali. Com o Matheus Pereira, com o volante, eu esqueci o nome, é Lucas Silva. Lucas Silva, tem o Lucas Silva, Romero, volante, Silva, Christian. o Romero. Então, é um time que usa muito aquela parte daquele meio campo. E o Caio Jorge ali, enfim. Então, assim, o Corinthians precisa povoar o meio de campo. Eu iria com 3 volantes, tá? Eu não Aliás, gosto, eu sou um técnico retranqueiro. Miguel, só fazendo, eu já te devolvo a bola, roubar o seu comentário. Não adianta jogar Manda com bala. linha de 4, sem 3 zagueiros, e botar o Ranieri de terceiro zagueiro, porque aí contra o Cruzeiro, o Matheus Pereira jogou na linha entre os dois. Então não adianta fingir que não tem 3 zagueiros, porque ali ninguém marca. Então e assim, quando ele escala o Ranieri e o Maicon, e põe o Ranieri de 10 e o Maicon de 5, eu quero infartar. Assim, porque não tem nenhum cabimento isso. Assim. Então assim, e ele já fez isso algumas vezes, né? Então, assim, desculpa entrar no seu comentário, porque realmente isso me deixa fora de. E espero que ele não faça isso amanhã. Né? Tem que povoar o meio campo. Eu nem colocaria Exatamente. o Dieguinho, respeito a opinião dos amigos, aí o Fabrício. Eu povoaria o meio de campo de 4, jogaria com o Bidon, que é canhoto, para fazer uma segunda linha lá do Bidu ali, um destro fazendo a direita, sei lá, o Martins ou o André ali, e 2 no meio. O André, eu acho que o André, minha dúvida seria o André e o Dieguinho, mas se falar que é o André também, eu abraço a ideia. Eu acho que o André pode ser uma boa. Não, pra mim eu iria com Ranielli, Martinez e André, os 3. Marcando. Mas é pro Martínez tirar os caras do sério, não é pros caras tirarem o Martínez do sério, né? Pelo amor de Deus, né, sim, cara? mas aí cai no, Fabrício, aí cai no que o Vitor falou aqui, que com certeza esses caras vão escolher esse jogo para jogar. E com certeza o Martinez, apesar de ter feito aquela besteira, né, para não falar palavrão aqui, no Cruzeiro. Aquela cagada, contra, né? Contra o Cruzeiro. Aquela cagada contra o Cruzeiro no Mineirão, apesar de ter feito aquilo naquela vez, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso agora, entendeu? Até porque, assim, essas expulsões dele aí foram em jogos que o time todo tava meio que, né, nem aí. Não passando pano pro Martínez, pelo amor de Deus, eu acho que ele tinha que ser mais punido ainda do que foi. Mas hoje é um volante marcador e para mim, futebol por futebol, né, tirando essas cagadas que ele faz, essas loucuras que dá nele, futebol por futebol, ele é um dos melhores marcadores que a gente tem hoje ali nessa função de meio campo. Não vejo, e assim,
tenho desespero e tenho pesadelos com uma escalação que eu vejo Maicon e Bidon contra o Cruzeiro no Mineirão, porque são dois caras que não marcam nem a própria sombra. Com todo respeito às pessoas, enfim, não tô aqui para falar isso, mas o Maicon marcando é bizarro, chega a ser engraçado. Engraçado para os outros, né, não para nós. E o Bidon também, o Dorival já falou que é meia, e realmente se tornou um meia, porque também não marca ninguém. Às vezes ele vai bem do meio para frente, mas para marcar ele não marca ninguém. E aí, na minha escalação, respeito também a opinião do Vitor, tendo condição de jogo Yuri, Memphis e Garro, cara, é os 3 no ataque e esses 3 volantes para marcar. Para mim é isso. E aí vocês 3 aí no ataque resolvam. Não deu certo. Já no intervalo, tira ou o Memphis ou o Yuri e põe o Guinegão, porque aí também ajuda naquela primeira linha de marcação lá na defesa do Cruzeiro. O Guinegão é loucura assim, né? E aí o Dieguinho pro segundo tempo, o próprio Vitinho pro segundo tempo. Mas para mim é isso, Fabrício. Eu acho que tem que encher de gente naquele meio campo do Cruzeiro. Porque se deixar o Matheus Pereira livre, ele vai fazer o que ele fez no jogo do Brasileirão, que é colocar o Arroio na correria e o Mateuzinho dormindo. Exatamente. Também, né? Pelo amor de Deus, o Mateuzinho com aquele Arroio. Enfim, então não pode dar espaço para o Matheus Pereira e não pode dar espaço para o Caio Jorge quando os pontos fizeram aquela jogada de linha de fundo que eles... Nossa, parecia videogame. Os caras iam até linha de fundo, cruzavam para trás, não tinha ninguém marcando o tal do Caio Jorge. Então, assim, são 2 caras que o Corinthians precisa ter muita atenção. E os 2 estão na mesma região do campo, que é o meio. Então, se o Corinthians entrar com o meio campo frouxo, aí a chance diminui muito para nós. O que o Vitão falou faz muito sentido. O Carrilho, ele é o cara que melhor sabe segurar a bola de todos. Ele segura a bola melhor até que o Garro. Porque o Garro é um cara de pifar, ele recebe a bola e já quer... Ele é o maluco do lançamento, ele já vê um cara entrando no facão, ele quer fazer o lançamento, quer fazer o passe. Se a gente pensa de que o Garro talvez não esteja em condições, pra gente montar esse meio campo, mesmo que o Garro em condições, o Ranieri joga. Aí você tem que ter um outro cara do lado. Vai ser o Bidon, vai ser o Maicon, vai ser o Martinez, porque o Carrilho tem que jogar nessa linha de pensamento do Vitão. Como é que você montaria o meio campo? Pensa que o Carrilho tem que jogar. Como é que você monta o meio campo com o Carrilho? Boa pergunta, mas enquanto o Vitão estava falando, ele realmente me convenceu, porque o Carrilho ele jogou muito tempo de ponta direita, mas ele foi recuando, né? Ele não foi de ponta direita para meia, ele virou aquele meia direita, então ele não era um cara que atacava a área, mas era um cara que ficava por ali, depois subia, enfim. Então o Carrilho por ali pode ser interessante para acompanhar as subidas do Kaique, também o Vitão trouxe. Cara, eu acho que assim, é que aí a gente vai entrar numa discussão que é o que é o Corinthians do Dorival Júnior, né? O Corinthians do Dorival Júnior joga como? É 3-5-2? É 5-3-2? É 4-3-3? Qual é a formação tática que a gente já viu esse time do Dorival jogar e jogar bem? Jogou bem na formação do Ramon, que era o tal do 4-4-2 com o Losango, né? Que foi na Copa do Brasil, assim, lá contra os porcos que eliminou eles, enfim. Então eu acho que seria o Losango montado com Ranieri, Martinez, André e o Carrilho ali um pouquinho mais na frente. Quando o time estiver a bola. Quando não tiver a bola, recua e faz um 4-4-2 com 2 linhas de 4, isso saindo o Garro, né? Tirando o Garro do time. Ficaria com o Carrilho no lugar do Garro, nesse exemplo, nessa conjectura que a gente está tendo aqui. E com Yuri e Memphis, ou Guinegão e Memphis, com o Carrilho sendo mais esse cara de ajudar pelo lado direito na marcação, puxar o Martinez lá para o outro lado esquerdo, ou de repente fazer uma dobradinha aqui na direita, Carrilho e Martinez com o Ranieri na esquerda e o André lá no outro lado esquerdo. E aí, quando for sair com a bola, toca para o Carrilho, que o Carrilho, vale lembrar também, no primeiro jogo da final do Paulista, lá no Allianz, o Carrilho faz a função do Garro, né? O Garro não joga aquele jogo porque era grama sintética, verdade, o joelho dele, etc. O Carrilho faz essa função. Não, obviamente não é exatamente o que é o Garro. Faz muito bem. Exato, muito bem. Exato. Obviamente ele não fez aquele 10, ele não foi o 10, mas do jeito dele ele foi. Tanto é que ele recupera a bola junto do, se eu não me engano, é o Félix Torres, né, que recupera a bola no gol do Yuri. E aí o Carrilho dá aquela cavadinha por cima da marcação que sai a jogada toda do gol. Então ele tá num momento lá atrás, quase como um 5, mas na escalação ele tá no lugar, entre aspas, do Garro. Então eu acho que dá para usar o Carrilho assim, sendo esse cara meio de vai e volta, se ele quiser, se ele tiver recuperado a lesão, se ele tiver voltando, e concordo com o Thiagão, ele depois da lesão não voltou mais, e a lesão foi contra os porcos na Copa do Brasil, inclusive. Olha quanto tempo faz que a gente não vê o Carrilho jogando futebol. Então, eu acho arriscado ir com o Carrilho, viu?